Estamos hoje no meio de um mar de capim do Texas aqui na produção da Espanhol Plantas. Para quem não sabe, capim do Texas, conhecido também cientificamente como Penicetum cetaceum rubrum, é uma planta que se popularizou de uns 20 anos para cá e veio para ficar, devido à sua rusticidade e fácil cultivo. Uma curiosidade que está relacionada a essa rusticidade, o capim do Texas é uma planta africana, então não tem nada a ver com Texas nos Estados Unidos. Mas ela recebeu esse nome porque na região do Texas e principalmente na Califórnia, são regiões dos Estados Unidos que eles prezam muito pela economia de água. Então, lá o paisagismo é muito sustentável, então eles procuram utilizar plantas que exigem pouca quantidade de água e se regeneram fácil, até após um incêndio ou um fogo. E o capim do Texas conquistou tanto que ele foi tão utilizado nos Estados Unidos que ele acabou recebendo o nome popular de capim do Texas, mas ele não é americano não, hein? Ele é africano. Aqui no Brasil, o capim do Texas ele pode ser encontrado na variedade de folhas verdes e na de folhas rubras. Ambos são de fácil cultivo, que praticamente podem ser cultivados em todo o Brasil. Ele só tem uma dica muito importante que eu vou dar para vocês. Ele, após essa floração abundante que ele proporciona no paisagismo, ele dá uma definhada. E as pessoas acham que a planta está morrendo, está ficando feia. E não, ele precisa de uma poda drástica, uma poda de rejuvenescimento para que ele troque toda a sua folhagem e renasça de novo com toda a força e vigor para florescer como esses que vocês estão vendo aqui no campo, tá? Então o capim do Texas, a principal dica que eu dou para vocês é cultivar ele a pleno sol. Quanto mais sol, mais ele floresce. Lógico, se você oferecer um solo rico em matéria orgânica, com uma adubação frequente, pelo menos 2 vezes ao ano, ele vai ter uma força maior para trocar a folhagem, substituir aquela folhagem seca que foi cortada e trocar por uma folhagem nova. Mas também se você não oferecer muito adubo, ele também cresce da mesma maneira, ele não é muito exigente, tá? Quanto a adubo, quanto a solo, ele só precisa de sol pleno, ok? E floresceu, começou a ficar com um aspecto feio, não precisa ter dó, não precisa ficar com pena. Pode fazer uma poda drástica, é aquela poda que realmente você deixa 10, 15 centímetros da planta, corta tudo fora e espera que ele volta a se regenerar. Sempre lembrando, hein? Capim ama sol. Não invente de plantá-lo na sombra e meia sombra, porque ele não vai se desenvolver. Ele é uma planta que aprecia sol pleno. É isso aí. Usem e abusem do capim do Texas que vocês não vão se arrepender. É uma planta ornamental bonita, barata, de fácil cultivo e que proporciona esse lindo efeito aqui que vocês estão vendo na paisagem.